Boa noite, gente. Mais um VidaCast. Estamos aqui com muita felicidade para falar desse assunto que é pais fortes, filhos saudáveis. Ou como o Plínio perguntou, ou será pais saudáveis e filhos fortes? Vamos ver até o final do programa qual dos dois se encaixa mais. Ou será que seriam os dois? Sejam bem-vindos, meus amigos. Esse é um tema que eu estou realmente muito feliz desde o momento que se apareceu lá no nosso grupo. Então, sejam bem-vindos e falem um pouquinho da expectativa de vocês. Olha, eu tenho certeza absoluta que a galera vai fritar um pouquinho os neurônios, né? Plínio chegou aqui nos fazendo uma surpresa poderosa, né? Tudo a ver com o que o Plínio tem, né, trazido em todos os outros episódios. Então, galera, você que está assistindo, né, depois aqui a gravação, não importa quando, você precisa chamar mais alguém, mandar para alguém, porque é um tema muito poderoso, que dá destino, que dá norte para muita gente. Vamos lá, Plínio. Maravilha, gente. A gente tá aqui, ó, ao vivo no nosso canal. Eu sou o Espírito Imortal. Ó, você viu? Hoje é todo sério. E aí, eu não viria. Minha cunhada tá chegando, aquela coisa. Falei, beleza. De repente, o avião atrasa. Do nada! Do nada o avião atrasa. Então, tô aqui para falar sobre pais fortes, filhos saudáveis. Pais saudáveis, filhos fortes. Pensar o que é um pai forte, o que é um filho forte. O que é um pai saudável, o que é um filho saudável. Top. Né? Porque isso eu acho que abre margem para várias interpretações. E com certeza aí na sua casa tem um pai forte, um filho forte, um pai fraco, um filho fraco, um pai saudável, um pai bagunçado, um filho bagunçado, um filho saudável. Então isso é transitório, né? É tudo fluido, Bauman, né? Olha aí. Até porque, muitas vezes, quando o pai é forte em um assunto, talvez seja fraco em outro. Talvez quando o filho seja saudável em um, ele não seja tão saudável em outro. E essa forma, muitas vezes, não tão engessada de ser, onde você pode ser forte em um assunto, mas talvez ser frágil em outro e se acolher nessa fragilidade, tentando melhorar quando puder, talvez isso seja o que nos torna cada vez mais ser humano. E às vezes essa fragilidade é justamente a nossa força. Exatamente. E Eu gostaria de... aí já começa arrasando, né? E assim, antes de a gente começar se empolgando aqui, eu gostaria de falar mais uma vez do Maria Matamoro e do prato que foi produzido para o nosso evento lá no Pelourinho, o FIPELO, onde nós estamos homenageando o nosso grande Raul Seixas, e o nosso restaurante Maria Matamoro traz esse prato aqui, que é bolinho de arroz de coco. Quem já comeu a moqueca do Maria Matamoro, que é acompanhada com aquele arroz de coco, esse é um bolinho de arroz de coco, misturado com uma carne de soja. Rapaz, vá lá para você experimentar. Não adianta eu mostrar, não adianta eu falar. Eu já experimentei, porque eu não espero. Eu já cheguei logo e já mandei ver. Então, galera, aprovado. Eu não vou mentir, essa caixinha aqui, decorada com as casas tombadas do Pelourinho, para mim, foi uma sacada maravilhosa. Eu achei espetacular. Lindíssima. Há muito tempo eu buscava uma embalagem que tivesse a cara do Pelourinho e essa ficou top. Então, por favor, não deixem de experimentar. E tem mais, viu? Vou largar, só um spoiler, mas dia 8 de setembro, o Maria Matamoro faz 30 anos. É um grande orgulho meu ser alguém que está à frente, temporariamente, de uma instituição, de um restaurante que completará 30 anos em um país onde é muito complicado você ter um negócio. E no final de semana, onde o restaurante completará 30 anos, todos os convidados, porque todos os nossos clientes são nossos convidados para comemorar esses 30 anos, todos eles terão, isso é palavra minha, 30% de desconto na conta. Olha aí. Então venha comemorar com a gente esses 30 anos. Arrasou. Olha aí, show. Eu quero saber quando eu vou esperar a festa de 100 anos. Você não é besta não, né? Mas beleza, com 100 anos, se eu tiver à frente, eu prometo que eu dou 100%. Fechou, arrasou. Ah, Aí eu dou. sim. Garantido. Se eu tiver mais 70
anos de vida, eu prometo. Vale a pena. 100%. Vale a pena. Arrasou. Gente, ó, o tema de hoje é muito importante, porque refletir exatamente sobre qual é a influência dos pais nos filhos. Fantástico. Né? Então, a gente tá na semana do Dia dos Pais e eu acho que essa proposta leva a gente para um lugar que é: e aí, quanto um pai pode influenciar um filho? De que forma a estrutura do pai, né? Olha aí, a pessoa não tá perdendo. Tem que mostrar que é bom, pô. De que Propaganda. forma a estrutura do pai, né? De que forma a saúde psíquica, a saúde física, a saúde relacional, né? A saúde social do pai interfere no desenvolvimento dos filhos, né? Então, acho que essa é a discussão de hoje, de que forma a gente vai associar, por mais que a gente entenda que cada um é um e tal, a influência que existe no núcleo familiar de um pai presente, de um pai ausente, de um pai equilibrado, de um pai desequilibrado, de todas as possibilidades de saúde que uma pessoa pode ter, né? Uma doença que a gente tem que conviver dentro de casa, na família, isso adoece a família toda, todo mundo tem que reagir de alguma forma. Então, a proposta de discutir hoje o pai saudável, o filho saudável, ampliar essa discussão da saúde, né? Para a saúde mental, para a saúde social, relacional e, além disso, para a saúde física é fundamental. A gente já começa que eu tive acesso a uma informação há um certo tempo que alguém, eu não me recordo, gostaria até de recomendar a vocês se eu tivesse essa informação, alguém fez uma espécie de pesquisa. Então, subiu-se em uma das favelas ali mais famosas do Rio de Janeiro, isso é novo, né? E saiu, né, pegando, foi até um policial que fez isso. Ele saiu pegando por amostragem pessoas envolvidas no crime e abordando e perguntando: e aí, vem cá, fala um pouco sobre o seu pai. Qual será a resposta, né? Como já se esperava, a maioria esmagadora daquelas pessoas envolvidas naquele ambiente pesado de drogas, de crime, são pessoas que, meu pai me deixou, eu não conheço meu pai, eu odeio meu pai, não sei quem é. Isso demonstra claramente o que a gente já sabe, a influência que tem, né, essa paternidade na vida das pessoas. Não se trata de uma perfeição, não se trata de não ter defeitos, não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre o impacto direto da falta, principalmente, né? Acho que já começa no Brasil essa ausência, e a gente percebe isso muito mais do que dados na nossa vida diária. Basta observar o quanto que as pessoas sofrem uma vida inteira pela ausência, às vezes do mínimo. E quando eu estava observando esse dado, eu olhei para coisas da minha vida e observei que, às vezes, até uma ausência singela. Não se trata de ser o cara, né? Meu pai não foi o pai que... Não, a gente já falou algumas coisas aqui. Mas a simples vontade de estar perto, de dedicar aquela atenção mínima. Às vezes, quando a gente toca num assunto desse, eu percebo em debates semelhantes que quem ouve vem e traz, tipo, eu tô muito distante do que esses caras estão propondo. Eu não penso assim. Mas o que a gente está propondo aqui, a gente está só começando o VidaCast, é muito mais do que buscar um nível altíssimo, mas uma atenção. Sim. O desejo de ser presente, de ser pai, não é? Então é dentro desse... A vontade de estar ali, errando ou acertando. Já preenche, já começa preenchendo, né? Exatamente, e tem que pensar uma coisa importante, gente, que na psicologia a gente sabe que o pai, e na maioria das relações o pai é quem entrega mais o paterno, o arquétipo paterno, que é da disciplina. Pois é, boa. Então, assim... Já começa... a disciplina, a regra, então isso vem do paterno. Total. Não que a mãe não entregue regra, disciplina, porque ela também entrega um paterno, mas numa composição, normalmente o materno vem da mãe, o paterno vem do pai, com maior intensidade, e a disciplina vem do paterno. Então, a regra, a disciplina, a conduta, então isso é fundamental, né? Agora, você trouxe uma discussão bem importante no início, que é a questão do afeto, Sim. A questão da dificuldade que é esse papel de pai, que a gente tem uma pressão social para entregar a disciplina, para entregar a regra, para entregar, né, de forma potente. Isso a gente acaba se afastando um pouquinho do afeto e deixa para a mãe.
Então, normalmente o pai é aquele que vai resolver a treta e a mãe é que vai afagar, né? E esse modelo de família precisa ser repensado porque a gente gera relações de pais com muito pouco afeto, com pouca conexão, porque eles estão sempre ali, né? Polarizados num paterno disciplinador, de regra, de brigar, de cobrar, né? Então a gente pode olhar para isso como uma necessidade de equilíbrio, né? Total. Ou seja, os pais precisam entregar um pouco mais de materno. Verdade. O que é muito louco, porque normalmente a gente não dá conta desse lugar como pai. Até porque, por estar o tempo todo, ou a maior parte do tempo, e aí eu digo na maioria dos lares, né? Onde tem o pai e a mãe, é muito comum a mãe estar mais presente. Isso. Né? O pai nem sempre está tão presente assim, digo em quantidade de tempo. Né? Então a mãe, muitas vezes, ela dá o materno, ela dá o dengo, o acolhimento, o ninho, né? o ninho, mas ela também tem que corrigir, porque ela está em casa ali, então quando ela vê a coisa errada, ela dá uma correção e tal. Então a mãe acaba entregando os dois. Geralmente. Ela acolhe, ela dá o dengo, ela dá o ninho, mas quando que tem que dar uma correção, ela corrige. E o pai, muitas vezes, né, ainda bem que isso vem mudando, mas muitas vezes o pai olha muito mais aquela questão do padrão, onde eu tenho que ser o pai, eu tenho que corrigir e tal, e ele não dá o materno, ele não dá o dengo, não dá o carinho, não dá o afago, não dá aquele acolhimento onde diz, beleza, meu filho, beleza, você errou, chega aqui, vem no colo aqui, vamos conversar. Não entrega os limites, né? Deixa eu entender o porquê você fez isso, e aí vamos conversar sobre a próxima situação, como você vai conduzir, o que pode ser modificado disso, mas com dengo, não só com repreensão, porque nesse dado que você traz, eu vi algo semelhante, não sei se foi o mesmo estudo, e a conclusão do estudo falava que a maioria dos casos em que os jovens entravam para o mundo do crime, do tráfico e tudo mais, tinha a ver com a falta de acolhimento. Então ele não tinha o acolhimento na casa, na família, e aí ele buscava no crime onde o chefe Verdade. lá dizia assim, É uma paternidade, né? Meu filho, Rola eu isso. vou cuidar de Rola você. isso, Ali é uma maternidade. Exatamente. Não é uma paternidade. Uma má, né? É boa. É Uma maternidade. Exatamente. Então, assim... Arrasou no trocadilho. Então, o menino jovem, ele diz, pronto, agora eu tenho alguém para cuidar de mim. E aí é onde... Porque se espera já, né? Já se espera do pai essa provisão, essa proteção e esse direcionamento. Sim. Espera-se, né? Até porque eu vi um cara que eu admiro muito, um grande empresário, que eu tive o privilégio de estar perto. Ele, certa vez, me disse, há muitos anos, ele chegou para mim e disse, olha, minha filha tinha acabado de nascer. Ele disse, filhos não ouvem conselhos, filhos seguem exemplo. Né? Ali foi a primeira vez que eu vi isso de um cara que conseguiu isso. Um cara que conseguiu uma empresa de bilhão, né? Uma das maiores multinacionais do país, e o filho novo, o filho dele acho que deve ser mais novo que eu, assumiu como diretor. Né? E com o padrão que esse cara tem de vida, assim, de valores, né? Você percebe um cara muito filantropo mesmo, é um caráter bacana, um cara leve, um cara sem aquela super pompa, e o filho, né? Ou melhor, os dois filhos na mesma pegada, né? Então, justamente por causa do exemplo. Os filhos, no fundo, estão tentando colher a sua alma e não as suas palavras. Quando você fala, ele está, na verdade, lendo o que é que está aí dentro, né? E de alguma maneira, pensar o seguinte também, porque quando a gente fala isso, a gente olha assim, peraí, então, qual é a condição que eu tenho que ter, né? E aí esse título de hoje me levou muito para isso. Qual é a condição que eu tenho que ter para criar um filho saudável? Qual é a condição que eu tenho que ter para criar um filho forte, né? Quanto eu tenho que estar estruturado para fazer isso? Porque a minha desestrutura vai desestruturar quem eu tô educando, tutorando, ensinando, né? Mesmo que eu ainda tenha uma proposta de troca, que eu consiga entender o meu filho, independente da idade, como um ser
individual, que eu respeito a individualidade, que eu influencio em vários aspectos, mas ainda assim eu troco com ele, quanto eu preciso estar bem e estruturado e quando é esse momento, né? Porque uma grande maioria, e eu acho que isso nas gerações anteriores, na minha, por exemplo, grande maioria de nós, os pais tiveram a gente novinhos. Ainda não estavam, né, com a maturidade que poderiam estar para encarar uma educação de um filho, que é muito difícil, né? É um desafio gigante. Então, acho que isso é também sobre se preparar, sobre ter maturidade, sobre estar saudável em todos os aspectos para conseguir entregar uma educação, né, diferenciada. Até porque muitas vezes o que você precisa é entender que não tem como seu filho, por exemplo, minhas filhas têm 8 anos. Não tem como minhas filhas de 8 anos entenderem e tomarem decisões baseadas na minha cabeça de 45. Então, por exemplo, no final de semana, nós fomos no aniversário da bisavó das meninas. E Júlia, na verdade, no colégio delas, virou moda esse negócio de tatuagem de chiclete, né? Então, vai e tal. E Júlia é sempre um pouco mais, né? Vocês têm Júlias e vocês sabem que Júlia vai um pouco além. Então todo mundo botou tatuagem na mão, no braço, no ombro, na perna e tal. Júlia meteu no pescoço e no rosto. Meteu. A mãe pensou em... Ela, mãe, quando a senhora for fazer no seu corpo, eu te prometo que eu não vou escolher o lugar. Mas se a senhora não se incomodar, eu adoraria escolher o lugar do meu corpo. Já meteu a primeira facada. E aí a gente ia para um aniversário onde a bisavó é evangélica, de uma igreja tradicional, teriam convidados na mesma congregação e minha filha de 8 anos iria para esse lugar. Certo. Eu nunca iria pedir à minha filha que retirasse as tatuagens. Ela estava feliz com aquilo. Mas eu, antes de sair, cheguei para minha filha, só eu e ela. Não estava a irmã, não estava ninguém mais. Filha, papai não tem problema nenhum de você colocar a tatuagem onde você quiser. Eu só preciso conversar com você porque, infelizmente ou felizmente, em alguns momentos a gente pode encontrar pessoas que não entendam isso. Porque talvez pensam diferente e tudo mais. Eu só preciso que você esteja preparada para esse momento. E, se possível, tente evitar uma reatividade acima do necessário. Ela, pronto, pai. Se alguém falar, eu não falo nada. Ótimo, filha, é uma boa decisão. Porém, às vezes a pessoa pode esperar alguma resposta. E aí você diz, tá bom, é porque eu coloquei, nem pensei direito. Ou então você responde o que você achar melhor. Só não leva contra você. Isso não tem nada a ver contra você. É a pessoa que pensa diferente e ela acredita que você, ao colocar a tatuagem no rosto, você está indo contra o que ela pensa corretamente. Só não leva para o seu pessoal, não leva para o seu coração, não sofra com isso e também não reaja. Não há necessidade de reagir, porque isso é deles. Ok? Júlia me deu um abraço, me deu um beijo e disse, obrigado, pai. Eu falei, por quê, filha? Porque o senhor não se incomoda de eu escolher colocar a tatuagem aqui e o senhor está me ajudando pelo que o senhor acha que eu posso vir a passar. Cara, acabou, ganhou meu domingo. Ganhei meu domingo, velho. Pai da semana. Não, e assim, tipo, eu fui parceira da pessoa que, teoricamente, é uma das pessoas que eu mais amo na vida, sabe? Eu não fui de cima para baixo, tira isso daí, filha, a gente vai pro aniversário, não tem nada a ver você tá com esse negócio no rosto, tá com esse negócio no pescoço e tal. Não, velho, ela queria ir, tá tudo bem. Pô, não vou ser parceira da minha filha, mas você é um parceiro do baba? Você parceiro do trabalho? Porra, se eu posso ser desses caras, por que eu não posso ser da minha filha, sabe? E é entender que, muitas vezes, a decisão da minha filha não vai ser igual a que eu teria. Mas será que eu não tenho que ser parceiro dela para que ela se sinta segura e tendo em mim
um ponto de apoio, onde se der alguma coisa errada, ela pode vir bater um papo, sem esperar julgamento, nem nada do tipo. E aí é tipo isso, entende? E aí isso é um exemplo de pai saudável, filho forte, né? Porque um pai saudável entende a individualidade dos filhos, né? E isso é muito difícil, porque a gente já pega um arquétipo ali de pai que tem que gerar as regras, que tem que enquadrar a pessoa na sociedade e sai loucamente, né? Como você falou, de cima para baixo. Então isso é uma perspectiva que parece muito óbvio, mas muita gente não dá conta de realizar. Porque não entende a questão da sociedade, não entende a questão de como as pessoas se propõem a vivenciar, não entende um adolescente ou uma criança está experimentando a sociedade sem risco. Qual é o risco de uma tatuagem temporária no meio do nariz? Nenhum, né? Entendeu? Então, assim, de alguma maneira você está permitindo, dando espaço, né, para essa criança, para essa pessoa experimentar a vida sem risco, né? E aí, o que aconteceu? Ele chegou lá, a bisavó, Pá! olhou, o que é isso aí? A tatuagem de chiclete, vó. Ai, coisa feia. Uma menina tão linda dessa com a tatuagem, um negócio desse feio. Tatuagem é feio, ainda mais no rosto, no pescoço. Aí Júlia deu um sorriso pra ela, deu um abraço. É só brincadeira, vó. Nossa, você Deu preparou beijo, ela, né, cara? E aí saiu. Já tava Toda a E aí diferença. já veio olhando pra mim. empoderada para segurar a onda, né? E aí já veio olhando pra mim, dando um sorriso. Não fui debochado, pega de surpresa, porque né, ela- cara? Exatamente. Exatamente. Eu preparo. Eu sei que possivelmente ela passa por isso. Vai passar. Então, beleza. Eu vou estar do lado dela. Mas se ela estiver preparada, É outra coisa. ela segura mais fácil a onda. E ela veio passando pra cá, ela saiu da avó, do abraço da avó, e veio olhando pra mim com um olhar de deboche, como que diz, tá vendo que eu me saí bem? Tá vendo que eu não respondi? Tipo assim, sabe, velho? Como muito ela massa. disse que não ia responder. Então, é isso. É sobre É. isso, sabe? Esse padrão que a educação comum segue de punir, né, o erro, muito mais do que levantar os acertos e Sim. ensinar, refletir, né? A sociedade é mais assim, rapaz, aquela onda. Eu vi uma pessoa me dizendo essa semana, eu era assim, voltava pra casa com problema, primeiro eu apanhava, né, não é assim? E depois meu pai ia saber o que. A regra é se apanhasse na rua, apanhava em casa, né? Não, e outra coisa, como você falou aí, esse padrão de muitas vezes punir o erro do que elogiar o acerto. Isso. E tem mais. Talvez não punir o erro. Talvez ser parceiro no erro. Sim. E tentar ajudar aquela Sim. criança, aquele jovem, a entender o porquê errou. Total. Mas isso é muito legal, porque Total. olha só, gente... eu Isso falo marca a vida da pessoa. Eu tenho uma história sobre isso, eu já contei aqui. Eu falo isso muito sério para vários pais que a gente faz o curso tal de, né, como que o pai pode modernizar a ideia da autonomia do filho, que é assim, ó, seu filho dá uma errada, como todo mundo erra, né? Vai Toda acontecer. vida tem erro, gente. Dá uma errada séria e quando chega em casa, que é o lugar onde ele deveria encontrar acolhimento e parceria, você descasca em cima dele, criticando, brigando, tananã, ao invés de ajudar ele a encarar a consequência e resolver. Como se a gente nunca tivesse errado, né? É tipo assim, você ataca num nível que na próxima vez que ele errar, você vai ser a última pessoa que ele vai ligar. Exatamente. Né? Porque ele já tá com problema, ele já tá sem saber o que fazer, e se ele chega em você, que é pra dar o apoio, que é pra dar a proteção, que é pra dar... A confiança Você derruba ele fica mais um pouco. comprometida. Pô, que pai é esse, né, cara? Exatamente, velho. É. Porque assim, no momento em que ao invés de, beleza, acertou, elogio. Errou, ao invés de punir, diz assim, meu filho, chega aqui. Dá um abraço aqui. Você tá se sentindo mal pra caramba, né? Beleza. Tá bom, vamos lá. Vamos levantar, sacudir a poeira. Quer conversar sobre o que aconteceu? Vamos tentar entender onde é que a gente poderia talvez ter uma atitude diferente para conquistar um resultado diferente e tal. Nesse momento, qualquer situação futura que ele tenha dúvida, ele dizer, pô, meu pai conversou comigo naquele momento que eu errei e ele me levantou um bocado de questões que eu podia ter pensado diferente. Peraí, antes de eu tomar essa decisão que está duvidosa aqui na minha cabeça, deixa eu ouvir meu pai, né? Que não me julgou naquele momento que eu já tinha errado. Imagina agora, antes de eu decidir. Olha o critério que eu enxerguei por trás da sua ação. Por trás da sua ação, o critério é, eu me importo
com o impacto disso para ela. Claro. O que a gente vê em pessoas com a reação diferente dessa é que, no fundo, Tá preocupado, o cara né? tá preocupado com Com o ele, vizinho e com ele. com né? o que vão falar. Com o vizinho, É? Como é que um pai deixa uma filha sair com a tatuagem no rosto para um aniversário? Pô, que pai é esse? Não tem autoridade em casa? Você não tá vendo que tua filha tá passando frio? Era o que eu... Sim, sim. Tem isso. Eu tô, mas ela quer experimentar o frio. Eu tô com a blusa na mochila, relaxa. Meu papel tá feito. Só tem Exatamente. autonomia. Aí, se a sua não tem, lamento. A minha Júlia também, muito Vocês novinha. sabem, né? Tem 3 pais de Júlia aqui, né? Os 3 pais de Júlia. Não é à toa que a gente tem autonomia e autoridade para falar de paternidade. De Júlia. De Júlia. De Júlia, inclusive. Porque nada contra as outras filhas. Mas Júlia é um ser à parte. Ela, muito novinha, insistiu pra pintar o cabelo. Entendeu? E ficou coloridão mesmo. Acho que. Não sei qual foi a primeira cor que ela pintou. Ela já pintou de algumas cores. Algumas coisas. Uma mecha. Pai Assim. é esse. Que ela colocou a primeira vez uma mecha, não sei se foi rosa, depois uma outra mecha azul, e depois pintou aqui a franja de loiro. Não, acho que foi. Não, branco não, ainda bem não. Vai chamar mais. Ainda bem, né? Ainda bem que não. Não deixaria, não impediria, né? Mas ia chamar mais ainda, né? Na minha opinião, não ficaria tão bom, mas eu não diria isso a ela. Mas a sua opinião pro cabelo dela? Acabei de verdade, dizer. né? Mas assim, eu passei por algo exatamente assim, né? O meu pai, isso marcou a minha vida e eu falei pra ele isso. O meu pai, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a gente vivia um tempo diferente. Hoje em dia a gente... O seu celular deu uma paradinha. A gente hoje em dia fala ao telefone indiscriminadamente. Todo mundo, né? Até quem tem um celular lá, sei lá, uma conta de R$30, fala direto. Mas na época a gente sabe disso, era caro. E lá em casa tinha um telefone fixo. Um telefone fixo. Ah, Plínio sabe, inclusive ele ficava de castigo do lado desse telefone e ligava para todos os dizendo que ele estava sendo torturado. Pronto. Esse telefone aí. E aí, cara, Thaís ganhou um celular do pai. E eu, cara, não fazia a menor ideia de como funcionava essas coisas, tá? Não pagava os boletos ainda. Peguei o telefone, meu irmão, e ligava com força, meu. Era fim de semana, assim, de falar, virar e falar mesmo, entendeu? Aí, eu lá sabia o que ia acontecer. Quando chegou a conta, minha mãe fez aquela pressão, né? Filho, meu Deus. Eu acho que na época foi uma pegada assim, eu não sei se isso erroneamente entrou na minha cabeça, mas... 40 mil reais. Não chega a isso tudo não, mas uma grana pesada. Uma grana pesada, era um negócio brabo, né? Aí, cara, chegou, e aí ela falou, filho, seu pai, meu Deus, não sei o que... Ela fez um terrorismo, né? E eu acredito que de fato ela achou que fosse acontecer isso. E aquilo marcou. Eu liguei pra ele um dia esse ano, pra dizer isso, antes do AVC e tudo. E aí... Rapaz, meu pai chegou em casa, como de costume, tirou a camisa, colocou na cadeira. Ele tirava a camisa e colocava na cadeira, né? E aí ele tirava o sapato, tomava banho e ia tomar uma sopa. Toda noite ouvindo Elvis Presley, todas as noites. E meu pai tem a discografia de Elvis Presley em vinil, eu tenho as músicas, ele cantava comigo, eu tenho algumas letras na mente, a gente cantava junto. E aí, nessa de tomar a sopinha, minha mãe chega com a conta. Uma conta astronômica. E mostrou. Ele olhou, mas calmamente. Entendeu? Olhou. Aí ela ficou assim, apreensiva. E ele disse, ele já aprendeu. Ele não vai fazer mais isso, né, filho? E pronto. Acabou. Cara, aquilo marcou a minha vida. Foi melhor do que uma surra, do que castigo. Aquilo, Pai saudável, filho forte. Eu disse pra ele, eu liguei, deve ter uns 3 meses, e falei pra ele, ele muito atento, ele é um bom ouvinte, meu pai é um bom ouvinte. E eu falei, pai, muito obrigado por aquela atitude. Muito obrigado, o senhor me ensinou sobre muita coisa em uma frase. Uma atitude. Né? Ou uma falta da atitude que eu esperava, né? O que todos esperavam, pelo menos envolvidos, né? Claro. Então, é sobre isso. Ele reforçou o que havia de bom desse aprendizado, de quem eu era, de todas as coisas que a gente vinha construindo, ao invés de
vou massacrar ele, ó, você não sabe, meu dedo. E às vezes a gente pensa instintivamente que isso vai resolver, isso vai piorar o negócio. Né? Essa coisa, dessa culpa, dessa pressão. Inclusive, o que eu observei ao longo desse tempo, convivendo com pessoas que tiveram decisões diferentes de mim, eu percebi que quando você decide, é diferente. Quando o seu pai impõe, eu vi isso diante dos meus olhos, sabe? Música. Eu vi o cara que o pai encheu o saco pra ele ser músico, e eu que meu pai não encheu o saco, e eu quis, e fui e tal. Eu vi o cara que a mãe obrigou a ter essa conduta, a ter esse... ir pra aqui, e o cara se retou e lascou tudo. E eu que minha mãe não tá... Rapaz, meus pais me levavam, meu amigo, você não tem noção. Entendeu? Minha mãe me dava cigarro pra eu acender, pô. Meu pai na pescaria me dava cerveja. Criança. Aqui, filho, tem muita muriçoca aí, toma um pouquinho pra poder passar. Vai espantar. Você entendeu? E eu tive a escolha. E aí, o poder dessa escolha que eu tive Agora, foi diferente. Eu não sei, tem como... Autonomia de eu decidir. Chama-se autonomia, gente. É. Seu filho na autonomia. É assim que ele se desenvolve. Ô Júnior, tem como editar o programa depois? Porque assim, Eric fala um negócio aqui, que aí os fabricantes de repelente vão ter problema. Porque o pai dele dava cerveja por causa de muriçoca. Né? Porque em outros países, em outros estados, Será? é Por mim, sim. mosquito e tal. Pernilongo. E aí, pernilongo. Então assim, imagina, não precisa mais de repelente, né? Tomar cerveja, porque tem muita... Esse era o método do meu pai, né? Eu não aderi, mas ele sempre usou. Vou fazer uma boa. Fazer uma provocação aqui, que eu acho que é um tema importante também, que a gente precisa abordar, que é o seguinte: diante da dificuldade, né? Eu estava tendo um debate essa semana em casa, e é assim, e como que a gente se porta, como que a gente reage numa dificuldade de doença séria, de filho, como que a gente é forte, como que a gente é saudável o suficiente para segurar uma onda, né? Na maioria passa ao contrário, né? É o filho com uma doença séria do pai. Né? A grande maioria passou isso. Espera-se que o natural, né, seja essa ideia de que a pessoa mais velha, com mais idade, adoeça e o mais novo seja quem esteja forte para, né? Mas e quando o pai precisa estar forte para segurar uma doença grave de um filho, né? Como que deve ser essa, né? Como que a gente se estrutura psicologicamente para uma situação dessa? Verdade. Porque não é o comum, né? Não é o comum você estar numa idade mais avançada e você ver seu filho mais jovem com uma doença mais grave, né? E com risco, inclusive, da perda. Né? Como que a gente vai demonstrar para esse filho a maturidade sem deixar de mostrar a importância desse filho? Como que a gente põe força, né? Estrutura emocional, psicológica, para segurar a onda, né? De saber, de lidar com o filho, criança, adolescente, jovem, né? Passando por uma coisa que é séria, por um câncer, uma doença séria mesmo, dessas que talvez não dê conta, né? Então, acho que isso é um tema bem oportuno em relação a isso, né? Que força precisa e tem condições de ter um pai para lidar com essa reversão, né? Acho que esse é um exercício importante para a gente pensar, porque muita família passa por isso. Com certeza. Né? Muita família passa por esse diagnóstico porque a gente sabe que tem realmente um número importante de criança e adolescente que passam por doenças terminais também. Sem contar que muitas vezes, a gente está falando aí de pais, né, educando os filhos e tal, mas muitas vezes, até levando em consideração o aumento, né, da longevidade, o aumento do quanto se vive hoje em dia, existem pais que vivem até 80 anos e acabam tendo seus filhos com 60 anos. E aí esse pai de 70, de 80, com seus filhos de 50 e tantos, 60, tendo câncer, tendo uma doença, tendo um AVC, tendo um problema onde o pai vai ter esse filho já com um problema já da velhice e tudo mais. E aí como é que a gente lida com isso, né? A gente ainda falta um pouco para chegar na cidade, né? Uns 5 anos, mais ou menos. Mas assim, como é que a gente lida com isso? Quando a gente, ao ser pai, encontra a doença no filho. E que estrutura a gente... porque eu penso assim, é natural no nosso psiquismo pensar que uma criança está começando a vida, que, né, e segue... Que estrutura a gente tem para saber que um filho de 10, 12, 15 anos, né,
tem uma doença séria ali, né? Como que a gente, né? A gente não passou por isso, né? Aqui os três, mas quantas pessoas nesse lugar passam por isso, né? E como é que lidam com isso? Eu fiz um trabalho voluntário uma vez que a gente ia de palhaço no Hospital do Câncer Infantil, lá em Curitiba. Cara, eu era moleque, né? 17 anos, mas assim, crianças de 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, ali numa situação já limite de vida. E aí, pensando nessa reflexão do título de hoje, eu falei, pô, como que é os pais dessas pessoas? Né? Como que você lida? Como que você reage? O que que você entrega para essa criança de motivação, de condução da vida, né? Como que você entrega força para ela, que ela estava ali se estruturando em termos, né, psicológicos ainda, se organizando para chegar adulto e talvez ela não chegue, né? Acho que isso é uma força que a gente, né, eu não consigo imaginar. Eu acho que é um lugar que é só vivenciando mesmo. Fica ainda mais difícil. Muito. Até porque, como você mesmo disse, não é o natural. Não é o que se espera, né? Aí que a gente não consegue nem construir o cenário. É através do acolhimento, do amor, buscar a transmissão dessa força, né? Acho que a transmissão maior da força é com a presença, com amor, E embora com acolhimento. a gente não consiga nem construir o cenário, quando o Plínio traz, né, a experiência dele, né, quando ele foi lá voluntário no Hospital do Câncer em Curitiba, embora a gente não consiga construir o cenário, é a realidade de muita gente. E muitas vezes essa pessoa, o que precisa é do mesmo acolhimento que o pai geralmente entrega ao filho. Nesse momento, quem precisa do acolhimento é o pai. E talvez o que você falou lá no começo do programa seja o que realmente entregue a verdadeira força, onde a gente percebe que talvez nas nossas maiores fraquezas estejam realmente as nossas forças. Perfeito. Porque um pai que demonstra fraqueza num momento como esse, que é o mais natural, talvez ali ele esteja demonstrando o quanto ele é forte, mesmo na fraqueza, mesmo na dificuldade, mesmo não aceitando muito bem o que está acontecendo, ele está ali, né, do lado. E as inseguranças, né, gente? Porque vocês estão chegando na idade que eu já passei com Júlia, que é assim, a idade em que ela começa a sair à noite, né? Porque você perde um controle geográfico, né? Você vai para um lugar que sua filha já não está mais dentro do seu território, né? Então, assim, isso é bem mais simples do que uma doença, mas é um exercício também. É a hora que ela começa a ganhar autonomia, né? A hora que ela te liga, pai, fui assaltada no carnaval. E você não estava lá para proteger ela, né? Para ser assaltada no lugar dela, sabe como? Então, é uma sensação de que a gente começa a entregar a individualidade, ela está crescendo e você não está lá. E que muitas vezes, se você não está preparado para essa transição, você começa a se culpar e se sentir impotente. E a grande maioria dos pais faz o quê? Poda, tolhe, segura, não deixa a pessoa passar de fase. Né? Por insegurança. Você vê que nada é por acaso, né? Esse assunto vocês acabam de tocar. Eu, hoje de tarde, teve a apresentação da escola, né, da minha filhinha. Olha só. Então, a menor. E aí, o Diego acabou de me dar uma sugestão aqui de falar sobre algum exemplo disso em um livro de sabedoria que vai além de qualquer religião, né, que é a Bíblia. O Diego acabou de dar essa sugestão. E hoje, o que aconteceu? Eu recebo um papel em cima do palco. Eles chamaram 10 pais. Eu não ia não, né? Aí, fiquei lá. Aí ficou faltando 2, bora, eu subi. Aí pego esse papel. Olha, tudo a ver com isso. O papel falava acerca de um pai. Eu não tinha parado, talvez se não fosse esse papel eu não traria essa reflexão, né, agora. Um pai chamado Zebedeu, né, a gente já ouviu falar, o pai de Tiago e João, olha que coisa. Eles eram empresários junto com o pai. Tudo a ver com o que a gente tá falando agora. O pai tinha um projeto para eles. O projeto era, a gente é pescador. Os filhos largam o que o pai estava fazendo, deixam o pai lá, pai, sua empresa aqui de pescaria, não vai dar para mim não. Eu vou fazer outra onda. E esse pai apoia. Entendendo que eles tinham a história deles. Então,
Um grande exemplo que a gente pode trazer é, algumas vezes, você sonhou que seu filho seja médico, mas ele quer ser artista. Às vezes você sonhou que seu filho seja artista e ele quer ser advogado. Às vezes você sonhou que o seu filho tenha um estilo de vida e ele vai ter outro. E Zebedeu apoia tanto que depois ele vende os barcos, compra uma terra e vai começar a fabricar óleo Perfeito, para unção. perfeito. Bem lembrado. E sobre isso que você falou, né? Às vezes você escolhe que seu filho seja médico, ou então você não gosta de médico, e aí Se torna médico. Sua filha se torna médico. Olha só que porreta. É sobre isso. Nada é por acaso, hein? A gente podia fazer um sobre isso, né? Qual é seu problema com médicos? Estamos numa mesa com uma pessoa que poderia... Eu posso falar sobre meu problema com médico. O médico, não sei se pode falar. Mas eu tô resolvendo. Eu tô cheio de amigo médico aí. Júlia vem aí pra arrasar o quarteirão. Gente, o que eu acho assim, ó, que a gente pense, né? E primeiro, a gente tá todo ao vivo em vários canais aqui hoje. Tem uma galera participando, hein? Eu vi o Williams ali falando, né? Nossa. Esse profissional, Dr. Márcio é meu médico predileto também. Tá? O cara me atende, eu machuco o pé no pedal, quem tá do meu lado? Meu médico ortopedista, eu tô arrasando. Opa. Quem carrega a bike pra Quem subir? carrega a bicicleta pra eu subir mancando, tira minha sapatilha, faz o exame na hora. Quem tem um médico assim do lado da bicicleta? Só eu, arrasando. E assim, de alguma maneira, gente, olhar para esse lugar, né? Porque não é para quem ainda não é pai, né? Acho que isso é legal falar, porque a gente tá falando de um lugar de pai já, né? Tem horas que não é fácil ser forte. Sim. E tem horas que a gente acha que precisa ser forte e exagera, né? Passa por cima, atropela. Então, eu acho que o desafio desse lugar de pai forte, né? E a força a gente pode ampliar aí para várias interpretações, mas é dosar, né? Dosar o paterno e o materno, como a gente disse no começo, sendo pai. Dosar a disciplina, dosar o limite e a autonomia, né? Dosar a disciplina e a transgressão, porque o pai que é saudável mentalmente consegue ensinar o filho a transgredir na hora necessária, porque senão esse filho não vai sair da caixa nunca, né? Porque a gente quer que o filho saia da caixa e põe ele na regra desde que nasceu até a hora que sai de casa, né? Como que ele vai sair da caixa? Né? Ele vai ficar na caixa. A caixa é a regra. Então, assim, por mais que isso pareça estranho, mas a gente deveria ensinar com maturidade os filhos a transgredirem quando necessário. A dizer não, a discordar, a se posicionar, a gerar uma proposta de dialética com a sociedade, né? Com a vida, com as pessoas. Então, acho que isso é a grande maturidade de um lugar de pai, né? Que é conseguir ser aquilo que a conjuntura, que o cenário, que a situação e que o tipo de filho, que o perfil de filho pede. Porque isso é de cada um, não tem uma forma. Não tem. Isso é um fato. Não tem uma forma. Você pode educar duas pessoas do mesmo jeito e sair duas para cada lado, loucamente. Né? Então, a gente deveria, e aí até numa perspectiva pedagógica moderna, né? A educação deveria ser individual para cada um, de um jeito de cada um. Deveria ter uma escola para cada tipo de gente, né? Que seria incrível, mas não tem como, né? Mas isso aí, né? Pensando na pedagogia socioconstrutivista, é isso, é que cada um, né? E aí o pai também, a gente deve ser o pai de cada pessoa que está ali, de cada espírito, de cada ser que está ali no nosso lugar de filho, para a gente poder exercitar aquilo que aquela pessoa está esperando, né? Ou, efetivamente, que você tem condição, ou efetivamente que você tem condição de entregar para aquela pessoa. Porque a gente também tem limitação, né? E aí, qual foi? Rolou uma resenha, Conta aí a resenha. Entrou ali Dona Marise Rocha. E aí, logo depois do comentário de Williams, lá no envelhecimento saudável. E aí o William meteu aquele comentário que você leu, né? A Dona Marise Rocha botou assim: cara, depois que ele operou a própria mãe dele, eu não tenho mais dúvida do super médico que ele é. Só faltou dizer, ele é maluco. Arrasou. Essa daí foi Isso aí. pedrada. Tem um filho que lhe opera em caso de necessidade. Esse dia Marlon perguntou pra ela assim: Dona Marisa, quando a senhora teve máscara, era bebezinho e tal, você imaginou algum momento que ele ia crescer, virar médico e operar a senhora? Ela, pô, Marlon, a ficha não caiu ainda, eu tô abobalhada ainda, velho. O meu filho me operou.
Cara, mas eu tenho uma história interessante aí, ó. Júlia, com 1 ano e pouco, 2, ela assistia Discovery, aquela Health, Sim. a cirurgia do cérebro rolando lá e ela vidrada na frente da TV brincando de encaixar a pecinha, né? Assim, descobrindo a coordenação e falando, olhando pra cirurgia de cérebro. E eu ali, né, olhando pra aquele negócio, meio assim, aí passava a minha sogra, a avó dela, e ela falava assim, vou lhe operar, hein, vó? Quando eu crescer, eu vou lhe operar. 1 ano e pouco. Aí, ó, já tá no primeiro ano de medicina. Já tá pouco. no caminho. Já tá no caminho. Mas ela era assim... E ela quer neuro, né? E ela simpatiza com o neuro, né? Mas, cara, incrível. Ela, criancinha, até assistindo Pepa, não sei o que, e... Não, Discovery Health. O cirurgia rolando, emergência, abre o coração e ela vidradaça. Tem um amigo meu que ele diz que isso tem muito a ver com psicopatia. A pessoa que corta a mãe, né? Opa, desculpe, que faz cirurgia na coluna da mãe. Ele falou isso. Cara, não, é uma coisa simples, né? Mas foi só aquela injeção e tal, um negócio mais... Foi brabo mesmo? Já é Um melhor. pouco melhor, foi um pouco mais. pouco mais. Foi endoscopia de coluna, foi um negócio mais punk. Assim. Tranquilo. Chegou lá na medula. Simples, raiz, tranquilo, tal. favorável. Sim, tô Foi um ligado. negócio um pouco mais. Mas foi de boa. Filhos fortes, mães operadas. Aí, Filhos fortes, mães saudáveis. operadas, andando sem dor na coluna. Galera, muito bom. Eu acho assim, ó, esse tema é um tema que abre várias perspectivas, mas, pra mim, eu acho que dá pra fazer o trocadilho, sim. Pai saudável, filho forte, pai forte, filho saudável. E a discussão é maior do que o que é ser saudável, né? Sim. O que é saúde, gente, né? O que é o VidaCast, né? É o que a gente fala, quais são os alicerces da saúde. Fala aí, doutor. Quais são os alicerces da Se saúde? você for ver a OMS, a saúde, você ser saudável, não é só apenas a ausência de doença. E sim um bem-estar físico, mental, psicológico, emocional. E quando você olha para isso, aí você começa de verdade a ampliar, né? Aí você começa a entender que muitas vezes a medicina praticada no Brasil está completamente contra isso. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas só encontram a vontade de ir ao médico quando estão doentes. Eu costumo, inclusive, dizer que, infelizmente, eu fui enganado desde o primeiro dia de faculdade, onde eu não aprendi saúde, eu aprendi doença. Eu aprendi infarto, derrame, pressão alta, diabetes. Isso é doença, não é nem aprender a lidar com o doente. Então, no momento em que eu começo a de verdade olhar para a promoção de saúde, eu começo a ir contra ao que eu aprendi. Porque eu posso sim saber tratar a doença, mas eu posso antes disso promover e incentivar o meu paciente a ir no meu consultório promover saúde. Que ele cada vez opere menos, que ele cada vez tome menos medicamento, que ele cada vez escute mais música. Cara, para mim é uma satisfação quando meu paciente chega e diz, doutor, aquelas músicas que o senhor me prescreveu, eu estou ouvindo todas, elas me fazem tão bem. Com certeza. Agora eu ampliei, e aí depois eu vou falar com você, Diego, eu estou mandando junto algumas perguntas para que as pessoas se questionem. O que é tão importante para você? O que te tira tanto do sério? Qual a dificuldade que você tem de abandonar hábitos que não te fazem bem? Então, assim, coisas simples que muitas vezes, infelizmente, nós médicos, com essa necessidade de cada vez atender mais e mais rápido, não sei o quê, a gente perdeu o humanismo, a humanidade. Então, no momento em que eu olho nos olhos do meu paciente, no momento em que eu pergunto para o meu paciente, como que está em casa? Como que está seu relacionamento com seus filhos? Como que está seu relacionamento com seu companheiro, sua companheira? Como que seus pais ainda são vivos? Como é seu relacionamento com eles? Como que está no trabalho? Cara, o paciente olha para mim e diz assim, não entendi. Ué, não era ortopedia? Eu vim para um ortopedista ou para um psicólogo? Não é questão de ser psicólogo, embora eu seja hoje graduando em psicologia, mas é pela questão de verdade se importar. Se importar. E na verdade é aquilo que Jung falava, né? Ao cuidar de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Ou seja,
seja tocado e toque, né? Afete, seja afetado. É isso. Ultimamente, é engraçado, né? Sempre que acontece essa pergunta, que às vezes você está num lugar assim, né? O pessoal fala assim, ô Márcio, você é especialista em quê? Qual a sua especialidade? Eu digo, olha, antigamente era uma, mas agora eu sou especialista em gente. Cara, não tem mais um porquê eu, sabe, dividir o que eu vou olhar. Eu posso olhar de uma forma mais ampla para o problema do meu paciente. E se for algo que eu saiba lidar, beleza. Se não, vou lhe indicar aqui um grande amigo meu que ele vai fazer esse tratamento. Mas primeiro eu vou fazer com que o meu paciente comece a olhar para ele mesmo. Porque na grande maioria dos casos, todo ou a grande monta de queixa do meu paciente tem a ver porque ele não se acolhe, não se aceita. E na maioria das vezes, ele é apenas especialista em cuidar dos outros. E não se cuida. E não promove em si e no outro esse desejo incansável de se conhecer, de entender mais. Essas suas perguntas levam o cara a se conhecer. Claro. Como é que você está vivendo loucamente e você não tem essas perguntas no seu radar, né? Sim. Quem sou eu mesmo? Como é que está sendo a minha vida? As Os meus crises valores? filosóficas importantes pro autoconhecimento. Tudo a ver, porque um pai forte, ou um saudável, ou os dois, de preferência, Forte, saudável. né? Forte e saudável, ele vai ter os seus valores alinhados, ele vai ter o seu emocional alinhado, ele vai ter essa percepção de como fazer o meu filho se sentir amado. Não é sobre eu amar, mas sobre também promover nele esse sentimento de amor, né? Então, às vezes, a gente, novamente, olha tanto pra gente, pra mim. Não, o que importa sou eu, pô. Eu tô amando. Mas peraí, né? mas e aí? Será que essa é a melhor maneira mesmo? Na montanha, sozinho, né? Será que essa é a melhor maneira? Como é que isso comunica com os valores desse filho, né? Com o que é importante pra ele? Então, se importar com esse filho é estabelecer esse vínculo que fortalece mutuamente. Até porque muitas vezes, ao esse filho não perceber que esse pai, que essa mãe, que esses pais, né, se importam com ele, ele passa uma vida inteira buscando a aprovação e a certificação do amor dos pais. Sim. E aí quando eles crescem, eles gastam um bocado de tempo e dinheiro em terapia para tentar entender de que ele não precisa certificar-se, de que ninguém o ama, se ele mesmo se amar. No momento em que um pai e uma mãe entrega para ele a certeza do quanto ele é amado, ele para de se sentir culpado por tudo ou faminto por agradar todo mundo. Uma certa vez um amigo virou para mim, porque eu contei para ele uma história sobre o pula-pula. Brinquedo de pula-pula, que alguns já ouviram falando, de que não é ideal que uma criança com a placa de crescimento, né, que existe em todos os ossos do corpo de uma criança aberta, né, que pule no pula-pula, porque aumenta o risco de fratura da placa de crescimento. E eu fui falar com minhas filhas, porque estávamos no almoço, domingo e tal, e elas estavam pulando e eu já tinha dito que não era para pular. E aí um amigo virou e falou assim, Márcio, por que que você chegou para ela? Eu entendo que você chegou com dengo, com carinho que você tem, mas você disse assim, se por um acaso, filha, vocês se machucassem, o domingo de todo mundo ia terminar porque a gente tinha que ir para o hospital para te levar. Já imaginou, Márcio, na cabeça dessa criança, ela imaginando de que ela poderia estragar o domingo de todo mundo? Já imaginou se ao invés disso você virasse para ela e dissesse assim, filha, toma cuidado com o pula-pula, porque se você se machucar, o seu domingo pode terminar. Você, ao invés de continuar brincando, se você continuar com esse brinquedo que é perigoso para você, você pode terminar não continuando a brincar no seu domingo. Perceba que é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, só que você coloca ela como o centro das atenções. Ela se preocupando com ela cuidando dela.
Mas no momento em que você traz essa criança para se sentir culpada por terminar o domingo de todo mundo, você só incentiva cada vez mais para que essa criança viva uma vida inteira se preocupando em não estragar o domingo do pai, da mãe, e daqui a pouco não perder o amor da mãe, do pai e tudo mais. Treinando ela pra culpa, né? Exatamente, treinando para culpa. E aí quando ela crescer, ela vai gastar um dinheirão tentando se livrar da culpa. É uma besteira. É uma besteira que esse cara aqui abriu meus olhos de uma besteira que eu não tinha me tocado. E olha que eu olho para esse cenário de não tentar deixar minhas filhas com culpa, mas eu não tinha percebido. É muito comum Porque é essa é muito comum essa coisa de, poxa, mas filha, o que vão falar? É muito comum, né? A gente veio de um tempo em que isso se falava muito, né? Pô, a gente não coma isso porque senão alguém vai dizer. Não faça assim, não fale desse jeito, porque senão o que eles vão pensar? Não pinte o cabelo, porque alguém vai falar. Vai pensar, pô, a gente é evangélico. Essa parada eu sempre caí fora. Eu sou evangélico, não sei o quê. Minha filha com o cabelo pintado. Não vai dar, como que pode? Isso eu jamais verbalizei. Galera, eu tô Não, com... eu sei, mas muita gente... É verdade. Eu tô com 2 de bateria, eu vou encerrar meu ao vivo aqui pra não perder e a gente vai começar, né, fazer os fechamentos porque já é 10h10. O papo aqui vai longe, né? Vai. Afinal, Se deixar. ser pai forte, pai saudável, precisa de algumas horas de debate, né? Galera, valeu por acompanhar ao vivo aqui, ó. Eu já vou encerrar. Um abraço aqui pra vocês, valeu. A gente se virou hoje na tecnologia. Eu vou encerrar esse aqui e a gente vai fazendo os finalmente nos outros canais. Valeu, galera. Beleza, gente. Bom, eu acho que 5 minutos aí, vamos até 10h15. Acho que é mais ou menos as considerações finais para cada um de nós. Isso. Conte aí, Eric, o que você me fala desse tema que eu nem pareceu que passou uma hora. Como tudo na vida, ser pai é um desafio que requer dedicação para ser melhor. Não se comparar com quem disse, não culpar o que não fez. Isso não vai resolver o seu problema enquanto pai. Você que está aqui e talvez ouviu tanta coisa que vai de acordo com uma linha diferente do que você pensa. Vai assim, rapaz, isso aqui não tem nada a ver. Os caras foram numa linha que não tem nada a ver com o que eu pensei. Pô, pra mim, seu pai era eu gritar, bater na mesa, cala a boca, quem manda sou eu. Contar até 5 e se não responder até 5, não resolver o problema, vai tomar a palmada. Então talvez você tenha sido confrontado com essa nova perspectiva. Mas por que não pensar sobre isso? Por que não, a partir de hoje, pensar 2 vezes na hora de uma decisão que faz o seu filho sentir culpa, que faz o seu filho pensar mais no outro do que nele, que faz o seu filho se colocar sempre em último plano, que faz o seu filho viver para tentar te agradar. E se você se importar de verdade com ele e pensar no que é melhor para ele e conduzir através da consciência, da conversa, do diálogo, passar, né, o que está por trás desse seu desejo, do que você orienta. Ao invés de dizer, faça, filho, o que você acha da gente pensar sobre isso? O que você acha sobre a gente fazer dessa forma? Né? O que você acha? Levar ele a refletir. Então, que fique essa lição aqui da gente, desse VidaCast especial. Um feliz Dia dos Pais a vocês. Eu desejo que vocês aproveitem essa graça. Lembre-se, o tempo passa muito rápido. As fases da vida são únicas. Então, não desperdice a sua vida e a sua paternidade sendo apenas um cara materialista, que é um erro muito frequente na maioria dos homens. É você estar tão ligado em ser o provedor que você perde a oportunidade de demonstrar amor. E às vezes o amor que você mais precisa demonstrar é através do tempo. O seu tempo é mais valioso do que o seu presente. O seu tempo é mais valioso do que as lições de moral. O seu tempo é mais valioso do que as coisas que você está acostumado a priorizar para o seu filho. Que você seja o presente do seu filho. Que a sua presença seja o bem mais precioso que você pode ofertar a ele. Maravilha. Eu vou pegar o gancho nesse presente, né? Que é assim, a minha pergunta sobre isso é sempre assim, você quer ser lembrado e gravado na memória do seu filho como? Né? Aquela pessoa que é parceiro, que é querido, que chega junto, ou aquela pessoa que pôs medo o tempo inteiro?
Porque o pai disciplinador, que coloca a regra, que dá o limite, pode fazer isso sem gerar medo, sem gerar tensão, sem gerar pressão, sem ameaçar. A gente vive um modelo de educação muito ameaçador o tempo inteiro. Não faça isso, senão aquilo. Olha o que eu vou resolver, né? Seu pai vai resolver. Então, assim, o paterno, que é disciplinador, que tem que ser, que é normalmente quem estabelece os limites na educação do filho, está muito associado à ameaça, ao medo, a temer. Né? E o grande desafio é colocar afeto nesse limite, afeto nessa regra, afeto nesse lugar de pai. Então, revisa aí aquilo que você viveu, aquilo que você já fez. Pô, Plínio, meu filho está com 30 anos, não dá mais. Claro que dá, você é espírito imortal, vai nascer de novo. Vai pensando como que vai ser na próxima. Não, Plínio, eu não acredito nisso, eu vou morrer aqui e vou para o céu. Então faça alguma coisa no lugar de vô, fale com quem, seu vizinho que está gritando com o filho dele loucamente ali para tentar colocar uma regra, você já vai estar mudando um pouquinho sua forma de ver o mundo e as pessoas à sua volta. Valeu, gente. Eu mais uma vez vou agradecer a todos vocês, ouvir vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto, é muito bom. Gostaria de, como conselho, como convite, né? Como pai que sou, e primeiro de tudo não se culpa tanto, né? Porque a gente geralmente busca fazer o melhor e tá tudo bem. Mas busca fazer o melhor da mesma forma com que você busca fazer o melhor no seu trabalho. Né? Quando você foi conquistar seu grande amor, quando você foi conquistar suas conquistas materiais, porque geralmente, um amigo me mostrou isso, geralmente a gente estuda para quase tudo, menos para ser pai. Ou mãe, né? Ou a gente começa de verdade a demonstrar a importância que nós falamos da boca para fora, quando nós dissemos que nossos filhos são as coisas mais importantes, as pessoas mais importantes, ou então não vai dar certo. Vai continuar incompatível entre o que a gente fala e o que a gente faz. Porque se é o mais importante da nossa vida, a gente precisa de verdade demonstrar essa importância. Não dá para a gente apelar com o nosso filho porque ele, sem querer, derrubou o suco de uva na mesa com a toalha branca, mas se um vizinho ou se o chefe do trabalho ou se alguém muito importante vier e derrubar da mesma forma, a gente não apela. É sério que o nosso filho é o mais importante, mas se o chefe chegar a gente não apela e com o filho a gente apela? Na hora que a gente para de achar que o nosso filho é nossa propriedade e que a gente começa de verdade a olhar para o que ele quer e não para o que a gente quer, no momento que a gente para de querer que nossos filhos queiram ou não queiram fazer as coisas, porque nós já sabemos, porque nós passamos por isso e nós estamos falando, porque sabemos o que vai acontecer lá na frente, primeiro de tudo a gente está não permitindo ao nosso filho que viva o que nós vivemos. E por termos vivido, criamos a experiência e aí achamos que aquilo não é bom. Mas por não ter sido bom para a gente, não necessariamente não vai ser bom para ele. E no momento em que a gente permite que o nosso filho seja ele, no momento em que a gente permite que o nosso filho busque a felicidade dele ao invés de buscar agradar o outro, provavelmente nesse filho você vai estar auxiliando ele a ter autoridade, autonomia e a viver de uma forma muito melhor. Porque não dá para criar essa criança dizendo que enquanto estiver debaixo do nosso teto tem que nos obedecer, enquanto comer da nossa comida tem que nos obedecer, e quando ele fizer 18 anos, ou ela fizer 18 anos, nós cobrarmos que eles tenham autonomia, que vá se impor frente a um relacionamento abusivo, ou frente a um trabalho de um chefe abusivo, porque a gente não ensinou isso para eles. Magicamente, né? Pá. Não dá. Um beijo, gente. Feliz Dia dos Pais, galera. Feliz Dia dos Pais. Verdade. Valeu. Fiquem com Deus.